Glória a Deus. É muito bom esse momento, né, de orarmos pelos irmãos, orarmos uns pelos outros, né? Eu me lembro quando, na última etapa em Moçambique, nós estávamos ministrando em alguns lugares e em um dos momentos nós começamos a falar sobre a importância de orar uns pelos outros, de orar pelos irmãos, e sobre orar mais pelos irmãos do que por nós mesmos, porque na maioria das vezes nós temos muita facilidade de orar por nós, mas orar pelos outros nem sempre é a nossa facilidade. E eu disse para os irmãos, a maioria das vezes que você está orando por você mesmo, você está fazendo a oração errada. É melhor você orar pelos outros, porque enquanto você abençoa os seus irmãos, Deus cuida dos seus problemas. E a palavra de Deus começou a tomar vida e consistência de uma maneira tão sobrenatural, que uma irmã se levantou e disse assim, olha, eu mesmo, quando eu vou orar por meus problemas, eu digo 3 palavras e já começo a derramar lágrimas. Mas quando eu vou orar pela irmã Maria, que era a irmã amiga dela que estava do lado, eu até me esforço, mas eu não consigo derramar uma única lágrima. Eu até oro, mas eu não choro por ela. E ela falou, eu quero me arrepender desse pecado, eu quero parar de chorar por mim mesmo e chorar pelo problema dos nossos irmãos. Essa é uma coisa que é provocada pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus, quando entra, ela começa a fazer diferença na nossa vida. E essa manhã a gente vai meditar aqui na palavra de Deus, e a expectativa do meu coração não é de encher você de conhecimento, de trazer informações, não tem o objetivo de informar você, mas o objetivo é que a palavra de Deus traga transformação na nossa vida. Porque se a palavra de Deus apenas informar, ela não atingiu o objetivo para o qual ela foi enviada. A palavra de Deus não vem para informar, ela vem para transformar, para mudar o nosso contexto, a nossa realidade, a nossa visão, para abrir, para dar luz, fazer a gente enxergar com clareza, né? Esse mês de maio era para eu estar chegando em Moçambique, mas tivemos que adiar, possivelmente para o próximo semestre, mas já temos pessoas para ser batizadas em Metsemane, onde batizamos, lá onde tem crocodilo no Rio. Já tem mais gente para ser batizada lá em Metsemane e também na igreja no Chibuto, onde nós plantamos a igreja e vai acontecer o batismo. Nós estávamos esperando lá agora para o batismo. E a gente está com muita expectativa agora no dia 1º de maio, 1º de junho, é o dia da criança em Moçambique, e nós estamos nos preparando para fazer um almoço do Dia das Crianças, uma programação com discipulado, brincadeiras, gincanas, na localidade de Metsemane, Chibuto e algumas outras localidades onde nós temos trabalhado naquela região. Crianças que estão com fome e sede pela palavra de Deus. E Metsemane é um lugar que me impressiona muito, desde que eu estive lá a primeira vez pregando a palavra de Deus. E então plantamos a igreja em Metsemane, um lugar isolado, muitas vezes são 20 quilômetros para andar num banco de areia para chegar lá. Lá não chove. Foi o único lugar que eu tive a experiência de orar e chorar junto com os irmãos, pedindo a Deus para mandar chuva, porque não chovia, não tinha chuva lá. Então há muita necessidade, mas eu nunca vi tanta fome pela palavra de Deus como a gente tem visto naqueles lugares, né? E a gente tem orado. Eu queria pedir que você ore conosco pelas crianças moçambicanas, pelas crianças que estão nas aldeias indígenas. Agora em julho nós vamos dar vai ser um treinamento, uma parceria com a WICF do Brasil. Vamos treinar uma equipe de obreiros, de irmãos indígenas que virão das aldeias. Nós vamos para uma pousada em Miranda e eles vão ser hospedados lá durante 10 dias, vão tomar café, almoçar, jantar, dormir, não voltam para a aldeia, vão ficar 10 dias sendo preparados para trabalhar na tradução da Bíblia do português para a língua terena. E esse é um momento muito estratégico, porque a geração anterior, eles não foram alfabetizados no terena, foram alfabetizados no português.
mas eles têm muita dificuldade de entender a Bíblia no português, porque a estrutura gramatical do terena é completamente diferente do português, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, só que essa geração agora, as novas crianças, né, todos eles estão sendo alfabetizados no terena. Então, nas gincanas que a gente faz por lá, a gente coloca uma mesa, as crianças estão desenhando, entre eles só falam em terena, eles comunicam em terena, eles escrevem em terena. E isso é muito estratégico, porque a Bíblia, na língua deles, nós vamos colocar a palavra de Deus na língua terena, na mão dessa geração nova, que vai ler e ouvir a palavra de Deus na sua própria língua. Não é a mesma coisa ouvir em português, é a mesma coisa em Xangana. Em Moçambique, a gente sabe que em Moçambique, português é uma língua oficial. Mas o moçambicano só entende a palavra de Deus quando é traduzido, pregado na própria língua. Português não é a língua do coração, não é a língua que eles vão entender. Então precisa ter tradução em Xangana. Eu só prego lá com tradução para outras línguas, né? Então, que Deus entre, né, nesse momento para que essas gerações novas conheçam o Evangelho de Jesus, né? Hoje eu quero meditar com você um pouco sobre alguns aspectos, né, que eu creio são muito importantes. Essa semana eu estava meditando em Salmos 119, 18, quando o salmista diz assim: abre tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Essa foi uma oração de Davi, um pedido, dizendo: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos para entender, para ver, para compreender a palavra de Deus, para compreender os preceitos do Senhor, para compreender os ensinamentos da palavra de Deus. Isso, quando ele fala desvenda os meus olhos, é porque há como que uma venda nos nossos olhos que nos impede de compreender a profundidade da palavra de Deus. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais nós pregamos. Nós pregamos a palavra, ensinamos a palavra, na expectativa de que o Espírito Santo de Deus traga revelação ao coração das pessoas, de maneira que você ouviu ou leu aquele texto muitas vezes, mas de repente aquela palavra salta diante dos seus olhos, a revelação vem, a luz vem, e você então teve o discernimento, compreensão daquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. E o Espírito de Deus, ele trabalha em nós para abrir o nosso entendimento, né? Aliás, se você, outro dia nós estávamos ministrando aqui a palavra, né, e a gente compartilhou um dia aqui sobre a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, porque na Bíblia, quando fala ou quando usa a expressão luz, frequentemente se refere à vida, se refere à revelação, à sabedoria e a discernimento. Então, quando se diz que Jesus era a luz do mundo, ou quando ele mesmo diz eu sou a luz do mundo, ele está dizendo que ele é o quê? A revelação do Pai, ele é a sabedoria de Deus, ele é a vida, porque luz e vida na Bíblia se misturam. Não existe vida sem luz, e a luz é a expressão da vida. Então Jesus é a luz dos homens, e ele veio. Aí a Bíblia diz aqui em João que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Por quê? Porque os olhos estavam vedados, fechados, vendados, né? De maneira que as pessoas viram a luz, mas não podiam ver porque estavam cegos ou porque estavam adormecidos. E aqui eu estou dizendo do momento em que Jesus está andando aqui no seu ministério, na terra. Ele anda por essa terra e ele fala com as pessoas, e ali diante das pessoas estava a luz da vida, o doador da vida, o homem,
aquele enviado por Deus, que é o Filho de Deus, que criou todas as coisas, tudo foi feito por ele, mas os homens não se aperceberam, as pessoas não viram. Tanto que quando o momento Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E as respostas foram, uns dizem que és Jeremias, ou que você é um profeta, e cada um tinha uma visão, parece um profeta, parece que ele veio no espírito de Jeremias, quem sabe, né? Ou que ele é um rabi. E aí Jesus pergunta, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E foi quando Pedro disse, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E lembra que Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque o que te revelou não foi carne e nem sangue, mas essa revelação veio pelo Espírito de Deus, porque se o Espírito de Deus não revelar, nós não discernimos quem é Jesus. Se a revelação não vem pelo Espírito, nós não entendemos a complexidade e o tamanho da revelação que está em Cristo Jesus. Então, nós vemos Jesus de uma maneira. Por exemplo, eu posso achar ou ver Jesus como o Salvador da pátria, eu posso ver Jesus como o que resolve os meus problemas, aquele que vai me trazer a bênção. Enfim, eu posso ver Jesus na minha ótica. E até porque nós seres humanos, se nós não tivermos a revelação de quem é Jesus, nós criamos nossos próprios deuses, de maneira que muitas vezes o que você está adorando pode não ser o Senhor criador de todas as coisas. Você está adorando algum Deus que você projetou na sua imaginação. E o Deus que nós encontramos na Bíblia não é o Deus da imaginação humana, não é o Deus que é criado por homens, não é o Deus que habita em templos feitos por mãos de homens. Ele é o Deus que habita dentro de nós, e a revelação vem pelo Espírito Santo de Deus. Isso aqui, irmãos, é muito importante a gente entender. E aí o primeiro capítulo de João continua falando, né? E fala sobre João Batista, que veio para testificar da luz. E aí diz assim, ali estava, quer dizer, em Cristo estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio, ele fez o mundo, ele nos criou, ele estava andando aqui, no nosso meio, mas não foi reconhecido. Você já pensou que tragédia? As pessoas conviveram com ele de maneiras diferentes, tiveram encontros específicos com Jesus ali na Galileia, ouviram ensinamentos, alguns estavam lá no momento da crucificação, acompanharam tantas coisas, mas não entenderam que ali estava a luz dos homens. E essa revelação precisa vir a nós, porque quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo, eu sou a revelação, eu sou a vida. E quando ele diz para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo, então ele está dizendo que agora que nós estamos em Cristo, que Jesus foi revelado a nós, nós nos tornamos a revelação no meio da falta de conhecimento, da ignorância. Porque o homem sem Deus está vivendo em trevas, ele está vivendo na ignorância, numa cegueira espiritual. Por isso diz que quem não tem Jesus está morto espiritualmente, porque não há vida, só há vida em Jesus. E nós, como a igreja de Jesus, somos chamados para ser a luz, a revelação no meio dos processos, no meio das dificuldades, no meio das crises, no meio das situações. A igreja precisa se levantar como a luz que aponta uma direção. A luz que aponta para as nações da terra. Nós estamos vivendo um tempo, essa noite, né, todo mundo acompanhou, né, mas choveu míssil sobre Israel. Mais de 300 mísseis e drones. O mundo está no momento dos mais delicados que você possa imaginar. Ninguém sabe exatamente qual o rumo que vai tomar a guerra da agora para frente. No Oriente Médio,
que agora envolve, por exemplo, para defender e impedir que os mísseis chegassem em Israel, entrou a França, Reino Unido, Estados Unidos e todo o sistema de defesa de Israel para fazer com que 99% daqueles equipamentos de morte não chegassem no destino. 99% foi destruído, mas pelo menos 7 chegaram. E o inimigo, o diabo, ele está encarregado em matar, roubar e destruir. E nós, como igreja de Jesus, precisamos nos levantar como a luz do mundo para mostrar ao mundo aquela salvação que está somente em Jesus. A paz, ela vem através de Cristo Jesus. O mundo está à procura de uma solução para o problema. E a solução para o problema do mundo, só existe uma solução, a solução é Jesus. E nós temos essa solução, nós somos as pessoas que Deus chamou e precisamos ser aqueles que manifestam essa luz. Aleluia, glória a Deus. E interessante, queridos, que a palavra aqui, quando diz no princípio era o verbo e o verbo era Deus, a palavra que é usada no grego é logos, né? Logos, na verdade, ou a palavra, é uma ideia expressa. Nós podemos dizer que o verbo é uma expressão, ou é uma palavra que foi expressa, uma ideia que foi expressa. Quando não existia nada, somente trevas sobre a face da terra, ou do abismo, a palavra diz que ele era o verbo, a palavra, a ideia, a revelação, a luz, a vida. As trevas não puderam ocultar a luz, está lá em João 1 também. As trevas não impediram a luz, porque ele é a luz da vida. E onde chega a luz, as trevas se dissipam. E por isso que no versículo que eu citei aqui, Salmo 119, verso 18, diz assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Também no Salmo 19, versículos 7 e 8, o salmista diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O que o salmista está falando? O que é um preceito? O que é um preceito? Preceito é uma regra geral, poderíamos dizer assim, né? É como se fosse uma regra geral que vai ajudar você a compreender o que você deve fazer em determinadas situações específicas. Eu vou repetir. Preceito é uma regra geral, um conhecimento geral que faz você decidir nas coisas específicas baseado em uma regra que é geral. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Numa época de eleição, por exemplo, todo mundo não tem o direito de votar? Por quê? Porque existe um preceito. Qual o preceito? Todas as pessoas são iguais diante da lei, então todas as pessoas têm o direito ao voto. Esse é um preceito relacionado ao voto. Ninguém perde esse direito. O direito é seu. Você é um cidadão. Então esse é um preceito. E aqui o salmista está se referindo aos preceitos de Deus. O que são os preceitos de Deus? Podemos dizer, por exemplo, que os 10 mandamentos são preceitos de Deus, amém? Não matarás, não adulterarás, tal. Não darás falso testemunho. Uma outra coisa, que é um preceito de Deus que está aí nos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é um preceito. E tudo que você vai fazer, as decisões que você vai tomar, precisam ser pautadas pelos preceitos de Deus, porque os preceitos de Deus que foram revelados vão nos levar a ter atitudes e ações conforme a vontade de Deus. Se nós não conhecermos os preceitos de Deus, então nós vamos agir sem saber o porquê estamos fazendo. Alguém não mata e nem sabe por que não mata. Alguém deixa de fazer o bem para o próximo, ajudar o irmão,
e ele não sabe por quê, ou ele faz, mas não sabe por quê, porque ele não entendeu o preceito. O preceito vem antes do conceito, da ação. Eu preciso compreender a natureza de Deus, compreender os preceitos de Deus que o salmista está dizendo, pedindo ao Senhor para revelar os preceitos. Significa: Senhor, revela-me a tua maneira de ser e fazer as coisas, para que eu possa pautar a minha vida conforme a tua natureza e a tua vontade. Então, nós precisamos agir nesta natureza, que é a natureza de Deus. E isso é obra do Espírito Santo em nós. Se você vê o que é a ação do Evangelho em nós. O Evangelho não é que vai nos convencer simplesmente que estamos no pecado e precisamos nos arrepender, mas o Evangelho de Jesus é as boas novas, de que agora em Cristo eu me torno uma nova criatura. Eu agora saí da morte para a vida, eu agora tenho vida, eu tenho luz, revelação, entendimento. Eu não estou mais na ignorância, por isso a palavra diz: mas Deus, que não leva em conta o tempo da ignorância, agora anuncia a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, porque agora revelou-se a luz. Antes estávamos obscurecidos, enganados, estávamos com os olhos vedados, nós estávamos cegos, mas agora a palavra diz: arrependam-se, porque agora você sabe que existe a luz, e a luz é Cristo Jesus. Você agora tem uma direção a seguir. Nós não estamos mais em trevas, mas passamos do império das trevas para o império do Filho do seu amor. E aí eu vou descobrindo que a natureza de Deus, que o preceito de Deus me ensina a amar incondicionalmente. Me ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Mas na época de Jesus, Jesus foi questionado pelos doutores da lei, que queriam saber, por exemplo, quem é o meu próximo. Porque eles sabiam que o preceito de Deus dizia: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então eles queriam uma interpretação para justificar o próximo que não era próximo, ou para se justificar de não amar o vizinho, porque o vizinho é próximo, mas ele está na casa do lado. O próximo deve ser quem está dentro da minha casa. Então os doutores da lei começaram a dissertar sobre quem é o meu próximo. O próximo é alguém, por exemplo, que você conhece. Se você passou por ele na rua e você não cumprimentou ele, não é o seu próximo. Então eles faziam essas conjecturas, e queriam resposta de Jesus: quem é o meu próximo? E foi quando Jesus contou para eles a história do homem que era o bom samaritano, né? E ele conta a história de um homem que foi ferido, estava à beira do caminho, ferido por salteadores, e veio o doutor da lei, ou o sumo sacerdote, passou de largo, significa não deu a mínima para aquele homem. Veio os levitas e passaram por ali e não deram a mínima para aquele homem, eles passaram de largo. Passar de largo não significa que eles passaram longe, todos passaram no mesmo caminho, todos viram o mesmo homem, mas eles passaram de largo no sentido de que não deram a mínima, porque eles tinham outros interesses, eles estavam focados em outras coisas que não nos preceitos de Deus. E eles achavam que estavam indo cumprir os preceitos de Deus, porque estavam indo para o templo adorar. O outro era o sacerdote que ofereceu o sacrifício, mas eles disseram: não tenho nada a ver com isso, não é o meu próximo. Aí veio o homem que não era o sacerdote, não era o levita, passou por lá, e nessa história o bom samaritano ali é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele veio e viu o homem caído no pecado, ferido. Ele pegou o homem e ele aplicou o remédio e ele levou ele para ser cuidado numa estalagem. Jesus está mostrando ali naquela história que na realidade o meu próximo são as pessoas pelas quais eu me importo. E se eu preciso amar as pessoas como Deus ama, então eu não posso passar de largo. Eu preciso fazer com que as pessoas no meu caminho sejam alvos da minha oração, da misericórdia, do amor, da manifestação de ajuda, de maneira que, independente se eu conheço ou não, sabe, isso faz um bem muito grande para nós, seguir esse preceito.
Experimente, por exemplo, ir na fila do supermercado e tratar bem a pessoa que está atendendo. Converse com a pessoa que está lá no supermercado, ao invés de reclamar, ao invés de ficar inquieto porque está demorando muito, essa pessoa demora, essa pessoa conversa. Pergunte como foi o dia dela. São desafios que nos levam a sentir um pouco do que a palavra está dizendo, de maneira que os preceitos de Deus dizem que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. E aí, uma lei áurea, né, que podemos usar, eu já até falei sobre isso, que é o que Jesus falou: tudo o que vocês quiserem que os homens façam a vocês, façam primeiro, ou façam vocês também. De maneira que eu quero ser bem tratado, então eu vou tratar bem as pessoas. Esse princípio, essa lei áurea, ela nos leva à prática disso aqui que nós estamos falando. Porque nós precisamos, irmãos, passar da lei, da regra, do conhecimento intelectual para a prática das coisas. Eu vou repetir isso. Nós precisamos sair daquela coisa de o que eu sei, o que eu conheço, para aquilo que é a prática da palavra de Deus. Tem pessoas que conhecem a Bíblia de canto a canto, mas não põem em prática a palavra de Deus. Não adianta você conhecer os preceitos e eles não tomarem conta da sua vida, porque a sua vida precisa ser a manifestação daquilo que está escrito. Por isso que Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Lá em Hebreus também, nós vamos encontrar o conselho da palavra de Deus dizendo assim, Hebreus 12, 1 a 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, pois pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Tendo, portanto, irmãos, estamos rodeados, a visão de que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Esse texto, se você for ver no original, na realidade, ele tem uma profundidade muito grande, porque aqui, quando fala nuvem de testemunhas, a ideia, a palavra que é usada, existia, por exemplo, um local, tipo um teatro, por exemplo, e existia lá, na parte mais alta, no lugar mais nobre, onde se podia ter a melhor vista, aquelas cadeiras que eram as cadeiras, a expressão que vem no original é a mesma palavra para nuvem. Aquele lugar era chamado da nuvem, era o lugar onde se assentavam pessoas que podiam pagar mais, privilegiados, ou não tinha mais lugar, o único lugar era lá na nuvem, lá naquele lugar lá. E o texto está usando essa expressão no original, para dizer que nós estamos cercados, desde o começo do teatro aqui, das cadeiras da frente, até as gerações passadas, nós estamos cercados de testemunhas. E para entender quem são essas testemunhas, porque às vezes nós confundimos testemunhas com testemunho, na realidade aqui, a palavra testemunhas aqui é a palavra Marte, que significa alguém que está disposto a dar a sua vida por aquilo que ele está pregando. Ou seja, ele está totalmente envolvido e completamente comprometido com aquilo que ele está falando, porque isso é a verdade. Então isso é a testemunha. Mas a palavra aqui para o conceito, né, de ser testemunha aqui, você, para entender, precisa ir lá no capítulo 11, quando começa a falar sobre fé, e depois vai narrando a história das testemunhas, todas desde Abraão, Sara, Isaac, Jacó, a história de Moisés, toda a história ali, aquelas ali são as testemunhas, inclusive, que estão sendo apresentadas aqui, são testemunhas. Diante de nós temos uma nuvem de testemunhas, ou seja, de pessoas que serviram a Deus, mesmo não tendo ainda o entendimento completo. Jesus ainda não tinha vindo, e eles estavam pela fé andando com Deus. Enoque, Noé, todas essas pessoas são testemunhas que nos remetem a um fato. Se eu tiver qualquer dúvida, eu posso olhar para as testemunhas que estão apontando o caminho, de maneira que agora nós também vamos nos tornando testemunhas.
De maneira que essa tocha, como numa corrida olímpica, né, que é passado de mão a mão, aquela tocha da Olimpíada, ela está hoje na nossa mão. E é nossa responsabilidade ser testemunhas para a próxima geração e mostrar quem é Jesus Cristo. Se eu e você falharmos nesse processo, a próxima geração não saberá quem é Jesus Cristo. E eu e você sabemos de Jesus, porque todos nós aqui tivemos a experiência de conviver com testemunhas do Evangelho que pregaram para nós, os nossos pais, o meu pai, a minha mãe, a história. São testemunhas. E nós podemos, irmãos, aqui poderíamos passar aqui horas falando de tantas e tantas testemunhas, e tantos testemunhos, tantas coisas que estão acontecendo. Pessoas que agora se tornaram a luz do mundo. Essa semana eu estava ouvindo uma entrevista de um hindu radical que se converteu ao Evangelho. Ele não sabia nada sobre Jesus, não sabia nada sobre o Evangelho, e ele estava numa situação no hospital, foi para a UTI e entrou em coma induzido. Houve um erro médico e esse homem estava morrendo. E ele diz que de repente, ele conta da história dele, ele se viu num lugar e havia um portão, uma porta, e ele não podia entrar lá, porque ali era o céu, ele não podia entrar. E do lado ele via o abismo, chamas de fogo, onde os pecadores iam. E ele estava, isso é uma pessoa que não conhece o Evangelho, ele estava ali. E ele olhou para dentro daquele local maravilhoso, e ele viu que havia um trono, ele disse, e tinha alguém assentado no trono. Mas ele não sabia, só que ele imaginou que quem estava sentado no trono era o Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, e ele adorava muitos deuses. A família dele é de família sacerdotal do hinduísmo. E ele queria entrar, e foi dito que ele não podia entrar lá. Mas ele podia conversar, ele podia falar. Então, ele começou a falar com aquele que estava sentado no trono. E diz ele que a única coisa que ele conseguia dizer é: me perdoe, eu pequei muito. Porque ele disse que só o fato de estar ali fez ele lembrar de toda a sua vida. A vida dele passava como um filme diante dele. E ele estava ali naquele lugar e ele só conseguia falar: me perdoe, me perdoe, me perdoe. Ele disse: se naquele momento ele tivesse me pegado e jogado na chama, ele falou, eu não diria nada ao contrário, porque na verdade eu mereço isso. Eu estava ali por causa do meu pecado, eu não podia entrar por causa do meu pecado. E ele falou que de repente, quando ele esperava que aquele que estava no trono fosse falar com ele de uma maneira áspera, de jogar ele fora, aquele que estava no trono perguntou para ele: por que você está aqui? E ele disse: por causa dos meus pecados, por isso eu estou aqui. E ele disse: você vai voltar, e o tempo do pecado na sua vida acaba hoje. E como ele ouviu daquele que estava no trono que ele ia voltar e que o tempo do pecado acabava hoje, ele fez uma pergunta. Ele disse: mas então, por favor, me ajuda. Para onde eu vou? Qual mosque, qual templo, qual igreja, qual lugar que eu devo ir? Perguntou para o Senhor. E por horas o Senhor conversava com ele. E ele disse para ele: isso que você está dizendo não é importante. O importante e o que eu espero de você é que você ande comigo. Você vai abandonar o pecado e você vai andar comigo. Ele não sabia o que queria dizer andar com ele. E ele olhou e de repente aquele que estava no trono estava em pé e do lado havia uma porta estreita. E aquela porta estreita, ele falou, era o único jeito de chegar lá, mas ele não podia. Como que eu vou passar por ele ali? Eu não posso entrar. E foi nessa situação toda que ele volta, e ele não sabia o que fazer. Por alguns anos da vida dele, ele percorreu o mundo, ele era um engenheiro, e nunca sabia o que fazer com aquilo que ele ouviu ali naquele lugar. Até que um dia ele foi numa igreja, a convite, porque era uma programação de formatura da filha dele,
E quando ele entrou na igreja aquele dia, o pastor estava pregando justamente sobre a porta estreita. E aí ele começou a ler a Bíblia e ele descobriu que tudo que ele estava ouvindo lá diante do trono era aquilo que estava na Bíblia. Era a palavra de Deus. E hoje esse homem está pregando o Evangelho. É um servo de Jesus, escreveu um livro contando essa história. Jesus está falando com as pessoas, irmãos. O Evangelho de Jesus está indo, essa revelação, essa luz está chegando no Irã. O Irã, apesar de todas essas situações do regime do Irã, o Irã é hoje o país onde a igreja mais cresce depois do Nepal. Eu ouvi esses dias o testemunho de uma jovem iraniana que se converteu porque ela teve um sonho. E alguém que estava no sonho falava para ela e ela identificou que era Jesus. E hoje ela é discípulo de Jesus, está servindo a Deus de fato. Já há 17 anos que ela anda com Jesus e está pregando o Evangelho dentro do Irã. O Evangelho de Jesus tem chegado. Eu tenho um amigo, o José Antônio, ele entrou no Irã algum tempo atrás, ele como alguns colegas, levando mais de 600 chips para celular com a Bíblia toda, na língua iraniana, para entregar para a igreja no Irã. E ele disse que na entrada, quando ia passar pelo aeroporto, no controle da imigração, eles disseram assim, olha, vamos colocar todos os chips numa pasta, e aí, porque se pegar, pega um, e se colocar nos 3, vão pegar os 3. E então, na hora de passar no controle, os 2 que estavam sem o chip passaram sem controle nenhum, mas o que estava levando todos os chips foi parado. O único que eles pararam, porque o diabo é astuto, irmãos, ele tenta impedir a obra de Deus. E eles pegaram e revistaram ele, mas na bolsa onde estavam os chips, eles não colocaram a mão. Os chips entraram no Irã. Sabe? Deus está se movendo sobre a terra. O Evangelho de Jesus não para. A luz não para. O Evangelho está entrando nos lugares mais improváveis da terra. Deus está na sua missão de fazer com que as pessoas em todo o mundo se arrependam e conheçam quem é Jesus Cristo de Nazaré. Ele está se movendo. E a minha expectativa, é por isso que eu estou aqui ministrando essa palavra nessa manhã, é que essa palavra de Deus seja revelada a mim e a você, de uma maneira que nós possamos focar a nossa vida numa direção certa. Porque se eu não tiver o foco certo, a direção certa, eu não vou dar testemunho do Evangelho. E muitas vezes a gente vive a nossa vida com medos, ansiedades, preocupados com o nosso problema. Ontem eu estava me lembrando de uma coisa, quando eu estava na Escócia, onde nós estivemos por 8 anos, né? Eu trabalhava com carpintaria em obra, e houve um período que eu estava trabalhando no 8º andar de um prédio da Universidade de Edimburgo, que estava em construção, e a gente estava montando a estrutura e desmontando a estrutura que é feita na Alemanha, uma estrutura de alumínio, para bater as lajes do prédio. Então não tinha proteção nenhuma na lateral, não tinha nada, era só essa estrutura, e nós fomos treinados para montar e desmontar isso. Tinha que ler a planta, aquela coisa toda. E eu me lembro que eu estava no 8º andar do prédio, eu estava assim, ó, aqui o prédio, lá embaixo é a rua. Lá embaixo tinha gente trabalhando, e tinha uma tábua aqui, uma em cima da outra, e eu precisava andar daqui até lá, naquelas 2 tábuas, carregando uma perna de alumínio de 35 quilos para colocar ela lá. E não tinha outra, era eu mesmo que tinha que fazer. E aí, mas eu estava preso na ferragem com o harness, que é aquele equipamento de segurança. Se eu cair, eu ia, vamos pôr aqui 1,5 metro, mas eu não ia bater lá embaixo. Mas pensar em cair ali, pelo menos 1,5 metro, só a sensação de cair já era horrível. Então eu tive muito medo, eu ficava ali preocupado. Aí tinha um senhor trabalhando, e ele não tinha, eu vi, esse cara não tem medo. Ele chegava na beirada, fazia o serviço, e eu lá com o maior medo. Porque também eu não podia deixar nada cair, que alguém podia morrer lá embaixo. E aí eu perguntei para aquele moço, eu disse, você não tem medo de cair? Ele falou, medo de cair? Eu disse, não, medo de cair eu não tenho. Eu tenho muito medo de deixar alguma coisa cair e machucar alguém. Então,
ele falou, todo o meu medo eu transfiro para uma coisa só, salvar as pessoas aqui e impedir que elas sejam machucadas. A partir daquele dia o meu medo acabou. Eu comecei a ver, porque eu deixei cair coisas lá 4 vezes e fui chamado a atenção porque estava nevando, tinha gelo, muito frio, e pegar numa madeira, escorregando, com uma pressão para soltar alguma coisa que tinha que fazer, por 4 vezes caíram coisas. E o meu chefe chegou e disse, olha, fui notificado que você deixou cair alguma coisa. Eu falei, realmente caiu. Ele falou, cuidado, porque se matar alguém, nós todos estamos encrencados. Entende? Então, você está ali focado numa coisa. Por que eu estou dizendo isso? A vida cristã, nós enfrentamos desafios no dia a dia, enfrentamos situações de aperto, de perigo, mas nós precisamos entender que nós estamos aqui em uma missão, num propósito, que é salvar vidas. Então, quando a gente vai lá em Moçambique batizar pessoas no rio que tem crocodilo, o foco era um só, era trazer esperança para aquelas pessoas, era criar uma situação em que o medo desapareça e a gente possa fazer o que o Senhor nos mandou fazer. Porque se a gente for viver baseado no medo, na ansiedade, na inquietação da vida, nós não vamos fazer e não vamos viver a nossa vida cristã. A vida cristã, nós precisamos viver temendo unicamente a Deus. Lembra que Jesus fala muitas vezes, não temas, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Temei unicamente a um só, o vosso Pai que está no céu. Isso significa que todos nós temos medo e nós vamos lidar com o nosso medo. Mas nós precisamos transferir o nosso medo para uma coisa só. O meu medo, o meu temor é de desobedecer a Deus. O meu temor é de pecar e não fazer o que Deus me mandou fazer. É de viver a vida cristã na superficialidade, sem realmente viver a palavra de Deus. Porque deixa eu dizer para você uma coisa, ser religioso não vai te levar a lugar nenhum. Frequentar a igreja, ser membro de uma igreja, não te leva ao céu. Não é garantia de que você vai chegar no céu. Você pode ir na igreja todos os dias, dar o dízimo, a oferta, fazer de tudo e estar indo para outro lugar, se o Deus que você está servindo não é o Deus criador de todas as coisas. E aí, irmãos, é que nós precisamos ter cuidado, porque tem um só Deus, e a um só nós devemos prestar culto. Nós precisamos servir a Deus. A nossa vida precisa ser a manifestação da natureza de Cristo na terra. Nós precisamos viver a nossa vida aqui para a glória de Deus. Aonde você estiver, se Cristo está em você, você vai ser testemunha desse evangelho, você vai proclamar esse evangelho, você vai viver a prática desse evangelho. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você. Nós precisamos da revelação. E ao ouvir essa palavra nesta manhã, eu quero desafiar você a orar agora. A Bíblia diz, como nós lemos aqui, que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso, ressuscitando-o dentre os mortos, Jesus Cristo. Então vai ter um dia, o tempo em que Ele vai julgar todas as coisas. E agora a anunciação do Evangelho para nós é arrependa-se, busque o Senhor, viva esse Evangelho agora. Coloque a sua vida diante do Senhor e peça a Deus para estar revelando ao seu coração nesses dias o propósito, a palavra dEle, que essa palavra tome vida dentro de você de maneira sobrenatural. Senhor, nós como igreja aqui oramos nesta manhã, Senhor. Declaramos a nossa dependência do Senhor, da revelação do Teu Espírito. Se o Senhor não nos revelar, Senhor, nós não chegaremos a lugar nenhum, nós não vamos compreender o propósito do Evangelho, não vamos entender o que é ser luz e ser sal, nós não vamos compreender como é que nós vamos fazer a Tua vontade na terra. Nós precisamos da revelação do Teu Espírito, do discernimento, da clareza da Tua vontade. Fala conosco nesta manhã, revela a nós a Tua vontade, revela a nós, Senhor, o Teu propósito, que nós não estejamos enganados dentro de nós mesmos, Senhor, com falsos ensinamentos ou entendimentos ou discernimentos, mas que haja uma revelação do Cristo vivo, uma revelação de discernimento, de sabedoria, de luz, que a luz esteja brilhando
operando em nós, que nós possamos ver claramente, ver nitidamente o Teu propósito. É o que eu oro aqui, Senhor, com os meus irmãos,